Fala, super amigos. Bom, vamos refletir, segundo a palavra de Deus, de tudo isso que está acontecendo a respeito desse joguinho que chegou aqui no Brasil tem mais ou menos uns 3 dias. Já tinha sido lançado pela Nintendo nos Estados Unidos, uma conjugação da Nintendo, né, com Google e mais um monte de coisa, e tem um monte de gente falando um monte de coisa, mas afinal, o que é esse jogo Pokémon GO e o que está acontecendo? Bom, primeiramente é um jogo de realidade aumentada, pesquisa sobre o assunto. Eu acho que é interessante desses assuntos que nós vamos conversar nesse vídeo rápido aqui, de você depois correr ou no link embaixo aqui no YouTube ou em outro lugar a respeito do assunto. Mas primeiro, o que é o Pokémon? Pokémon é um desenho animado lançado mais ou menos nos anos 90, né, de 90, na passagem de 90 para 2000, e é um desenho animado onde um menino com a sua equipe pega monstros e entra em disputas, em batalhas, e tem uma outra equipe, a equipe Rocket, que é do mal, e esse menino Ash pega esses monstrinhos, coloca na sua bola e disputa com os outros. A palavra Pokémon já gerou polêmica porque significa Pocket Monster, monstro de bolso. Então você imagina aí o que o povo diz e o que o povo pensa a respeito disso. Nós vencemos os anos 80, vencemos a Xuxa e o Fofão, e a gente continua refletindo mal e dando más palavras a respeito disso tudo. O Pokémon teve uma outra polêmica também, porque nos anos 90 teve um episódio onde o Pikachu, que é um dos personagens principais, que é um bichinho, né, um ratinho elétrico lá, e por causa da quantidade de cores que saiu e teve no desenho, meninos passaram mal, teve crise de epilepsia e mais um monte de coisa. Isso tudo porque já tinha tendência à epilepsia ou então questões nos olhos. Então o pessoal associou, como fizeram com o RPG, como fizeram tudo, um misticismo, né? Uma demonização do desenho em si. Aí acontece agora o jogo, um resgate dessa história do desenho animado com esse jogo de realidade aumentada. A realidade aumentada vem aí desde a época do Second Life, The Sims e tantos outros jogos que fazem a galera entrar para essa realidade virtual e quase não sair mais. Mas agora chega para nós um jogo de realidade aumentada, onde a realidade ela é ampliada através de algoritmos, de software, de jogos, de tudo isso, coisa que tem gente que entende muito bem, para fazer a galerinha então entrar mais nesse mundo virtual. Há uma discussão longa porque quando a realidade ela está muito dura, ou a vida que se leva ela está muito difícil, ou muito sem prazer, busca-se então prazer em outras coisas, e agora cada vez mais então a realidade aumentada vai crescer. Agora com esses óculos de realidade aumentada, óculos 4D, 6D e tudo isso, eu acho que é interessante você pesquisar. Já tem telefone sendo vendido com óculos. Um bom desenho para você refletir sobre isso é o desenho do Wall-E, o Wall-E, né? Aquele desenho do bichinho, do robozinho que sobrevive à catástrofe mundial e poucos humanos então vão vivendo num estado assim de catarse mesmo e por aí vai. Mas interessante é a polêmica que trouxe esse jogo. Uma das coisas que falaram, e vamos lá, vamos refletir sobre tudo que falaram. Primeiro, falaram que esse jogo, pelo fato de ser Pocket Monster, é do diabo. Será que um joguinho do Pokémon é pior do que a novela que passa na nossa casa? Será que um joguinho do Pokémon é pior do que o próprio Facebook, as fotos que vão no Instagram, o Snapchat e vários outros aplicativos que talvez o seu filho tenha e que você ainda não se ligou? Porque a gente tende a valorizar muito o nosso tempo e falar assim, não, essa bobagem do Pokémon de agora, desse tempo de agora, na minha época não tinha nada disso, esses meninos da agora são muito bobos e tal, mas a gente não pode se vangloriar na ignorância. A ignorância, sim, nós não sabemos o que está acontecendo na vida dessas crianças. Eu sou pastor de crianças e juniores, cuido da faixa etária de 0 a 12 anos. Não só gosto, mas me interesso e preciso saber o que está acontecendo. Então eu me interessei pelo jogo e estou aí pesquisando e vendo tudo que está acontecendo. Então tem coisa para a gente refletir, sim. Mas falar que o joguinho é do diabo e que o bichinho vai pular no seu filho vai ficar com isso, com aquilo, já é demais. Outra coisa que falaram é que a Google, fazendo isso, está
catalogando e chega numa teoria de conspiração do ponto da sua casa estar sendo vigiada pela CIA. Recebi e-mail. Recebi e-mail falando sobre isso. Recebi carta de paz, recebi perguntas, recebi diversos contatos a respeito sobre isso e é demais, né? A Google, ela pelo Google Earth ou qualquer outra coisa, ou os GPS da vida e o mapeamento das cidades, isso está acontecendo há muito tempo. Talvez o jogo possa ser utilizado para isso também. Não sei se você já viu, tem uns aplicativos quando você tem que colocar uma palavra, escrever uma palavra para fazer um cadastro em algum site, aquilo ali é um auxílio que você faz para traduzir ou escrever textos que não seriam escritos. E quando você coloca essa palavra, então, aquilo ali auxilia. Talvez o jogo possa ser utilizado para isso, mas falar que a Google está te monitorando, não sei se você sabe, seu e-mail está relacionado agora com o Facebook, que está relacionado com todos os outros cadastros virtuais, e se esse povo quiser chegar em você, meu amigo, é muito fácil. Qualquer um arrebenta sua senha, qualquer um entra no seu computador, e a coisa está muito pior do que a gente imagina. Se você quer ter controle, então você tem que sair do mundo virtual. Outra coisa que falaram são os vários riscos da criança entrar para esse mundo adentro, e agora então eu quero falar com você dos problemas que esse jogo pode ter, né? Mas antes disso, falar que a Nintendo arrebentou, fez um jogo super bem elaborado, o negócio é bacana mesmo, acho que ainda falta colocar uma trilha sonora, colocar lojas de coisas associadas ao jogo para a pessoa comprar produtos e enquanto você andar, escutar uma música e a trilha sonora fazer parte daquilo ali. Eu acho que dá para ampliar muito o jogo ainda. Agora, falaram que o primeiro monstrinho está na sua casa e tal. É claro, a pessoa tem que colocar o primeiro monstrinho para você pegar ele, para você não ficar lá sem ter a primeira iniciativa do jogo. O jogo rendeu para a Nintendo, parece que mais de 85 milhões já no primeiro dia, então tá aí a jogada. Se você tá vacilando aí, meu amigo, tenha a sua ideia também, para de criticar. Criticar os outros que estão jogando também é uma grande bobagem. Se você acha que a pessoa tá perdendo tempo jogando um joguinho, eu não jogo praticamente jogo nenhum. Jogo alguns jogos de videogame de vez em quando, não tem. Acho que eu preciso de entrar nesse mundo. Quem quiser me dar um videogame aí, um Xbox 360, vai ser de bom grado. Agora, falar que a criança está perdendo tempo nisso ou naquilo, e porque é cafona, é isso, é aquilo, porque na sua geração não tinha, está de brincadeira na tomateira, né, meu amigão? Você está vacilando, porque você tem que saber. Mas o que pode ter de risco mesmo quanto ao joguinho? Primeira coisa é a perda do tempo. Uma criança perder muito tempo num jogo desse é demais. Você tem que controlar e você não pode perder o coração do seu filho. E proibir, talvez você vai criar uma paixão no menino pelo jogo só pelo fato da proibição, né? Outra coisa que há um risco real é, você caçou lá seus monstrinhos, seus bichinhos, seus pokémons, vai pra rua pra caçar seu pokémon, chega na rua, pode se machucar de fato, tropeçar, cair, ser atropelado. Já teve gente que bateu o carro, já teve gente que aconteceu um monte de coisa, então é um problema real mesmo. Outra coisa, Brasil, né, meu amigo? Você pode tomar uma fita, roubar seu aparelho. Isso aconteceu, já aconteceu no Brasil. Já tem gente ligando o telefone a um GPS falso e querendo pegar mais bichinho, não sei o que, não sei o que. Então esse é um outro problema. Você pode ser roubado, né? Pode a criança também entrar de tal forma nesse mundo virtual que ser difícil dela desvincular da realidade. É um problema a mais, mas todas as hipóteses têm que ser colocadas. O menino entrar demais nesse tipo de jogo, mas isso talvez já esteja acontecendo com outros jogos dentro da sua própria casa, com os vídeos do YouTube que ele vê, com os youtubers fazendo os vídeos que as crianças estão tão ligadas e a gente está perdendo o ponto aí. Então a gente não pode se vacilar nesse ponto. Agora eu quero refletir com você que acha que essa proibição ou demonizar, criar uma fantasia em torno disso vai surtir como efeito positivo. Eu acho que a gente precisa de ter sobriedade para tratar sobre esse assunto. Uma dica que eu dou, seu filho está querendo jogar, jogue com seu filho, saia e interaja com ele, não perca o coração da sua criança. Você precisa de estar mais ligado a ele. E talvez a proibição é o caminho mais perto, mas como eu sempre digo, nós precisamos de criar critério no coração dos nossos filhos, das nossas crianças. A palavra de Deus é libertadora. A palavra de Deus diz, veja só comigo, eu separei esse texto de
do Senhor Jesus falando a respeito do Consolador, falando do Espírito Santo. É João 16:12. Tenho ainda muito a que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Das coisas que hão de vir, meu irmão, os problemas do tempo, tudo isso que está acontecendo e mais. Nós não podemos perder o coração das nossas crianças. São muitas ofertas mesmo. Talvez o Pokémon GO possa ser mais uma delas. Agora, nós não podemos achar que isso é o único problema. São vários outros e demais. Achar que esse jogo é uma estratégia do Satanás, meu amigo, presta atenção. Estratégia do Satanás está em tudo que a gente está vendo por aí. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Leia o livro de Apocalipse, falando das bestas. Há religiões no mundo tragando as nossas crianças. Há ideologias políticas no mundo tragando as nossas crianças. Muito pior é o nosso filho se tornar um capitalista exacerbado e querer só dinheiro. Os videozinhos do YouTube, dos joguinhos, ovinhos e brinquedinhos sendo abertos, estão promovendo isso. Fica alerta aí. Ou então seu filho se tornar um maluco ideologista de esquerda e ficar nessa de idolatrando ídolos da esquerda, assassinos como foi Che Guevara e por aí vai. Então acho que você precisa estar com o coração do seu filho ligado ao seu, para quando ele entrar na faculdade e não pirar a cabeça e perder o caminho e deixar de caminhar perto de Jesus. Nós não podemos deixar os nossos filhos achar que a realidade aumentada é a realidade real. Porque tem gente aí precisando de ser coberta do frio, tem gente precisando aí ter a fome saciada. Nós precisamos como igreja alcançar as pessoas e não ficar de pieguice e achar que tudo é demônio e falar que uma coisa elaborada por uma pessoa, um artista e por aí vai, falar que é do demônio porque isso mais afasta as pessoas. Mas de fato, qualquer coisa na vida que vicia, que traz um desequilíbrio, pode atrapalhar a vida das nossas crianças. Então é isso. Muita coisa a refletir, muita coisa a pesquisar. Como nós estamos vivendo um tempo terrível e do fim, essa realidade aumentada vem muito a calhar em gente que está querendo abstrair dessa vida, desse mundo caído. Mas lembre-se, você que me vê, compartilha esse vídeo, fala com as pessoas, mas o que eu quero que você saiba é o seguinte: nesse mundo caído, onde pessoas buscam de alguma forma se entreter e buscar numa realidade que é virtual alguma resposta para a vida, eu falo para você que o Senhor Jesus é o caminho de vida, caminho de alegria, de amor, onde você não vai simplesmente jogar um jogo, mas você vai se relacionar com pessoas. Talvez papai e mamãe seja aí um caminho para você se relacionar com seu filho, sua filha. E demônio a gente trata nos pés de Jesus. E o Senhor Jesus pisará o diabo como já o fez na cruz e venceu e nos deu vida e vida eterna. Então não tenha medo dessas coisas, oriente seu filho, saiba de tudo que está acontecendo, veja o jogo no telefone se for o caso. Se for o caso, proíba sim, tá? Não crie o critério para ninguém, mas se for o caso, proíba sim. Se o seu filho tem um certo desequilíbrio nesses jogos e fica demais nessas coisas, mas sempre, meu irmão e minha irmã, criar critério no coração das nossas crianças e guiar eles pelo caminho da verdade. É isso que eu tenho buscado fazer como pastor, é isso que eu quero fazer enquanto servo de Deus, levar as crianças na palavra a adorarem o Criador e a saberem que a vida é muito mais real e a realidade é muito mais divertida do que a gente pensa. Então, Deus te abençoe, super amigo, e até o próximo vídeo, e vamos aí junto orientando a vida das nossas crianças. Tchau, é isso aí. Vou ali caçar uns Pokémon. Tchau pra vocês.